Fala, turma do canal do Luna, Vinícius Medeiros aqui. Bora simbora falar sobre futebol, bora simbora falar sobre o esporte, porque tem jogador que o Leão tem interesse e enviou proposta. Um jogador que pertence à equipe do Boca Juniors, a gente vai falar tudo aqui sobre esse atleta. Mas antes, você que está chegando aqui no canal do Luna, não perde tempo, já vai se inscrevendo, já vai ativando o sino das notificações, porque você aqui fica por dentro de tudo que está acontecendo no futebol pernambucano, no futebol nordestino. Então, tá saindo vídeo todos os dias. Então você fica sempre informado, tudo bem? Não esquece também de deixar o like e, claro, de deixar seu comentário, deixar sua opinião, porque esse espaço não é só da gente, esse espaço também é de vocês. Tudo bem? Bora sem mais delongas falar sobre esse jogador que está aparecendo agora aí na sua tela, que é o jogador Simon Ribeiro, tá? Jogador da equipe do Boca Juniors na última temporada. Teve passagem pela equipe do União Santa Fé da Argentina, inclusive foi um momento ali da sua carreira onde ele teve mais rodagem. É um meia central, mas que joga também tanto pelo lado esquerdo, como também como um volante, né? Pode atuar ali como um segundo volante, e o Sport tem interesse nesse jogador. Ontem a gente trouxe aqui no canal que o Sport havia sondado o jogador. Não necessariamente uma sondagem, uma proposta. O Sport não oficializou uma proposta naquele momento que a gente trouxe a informação aqui. Porém, né, essa informação havia surgido ali da imprensa argentina. Porém, ontem à noite, né, surgiu uma nova informação da imprensa argentina, que eu vou colocar, inclusive, aqui na tela para vocês. Uma nova informação da imprensa argentina falando que o Sport havia enviado uma proposta ao Boca Juniors pelo jogador. Né? E assim como o Sport contratou o Rodrigo Atencio, eu vou falar sobre o Rodrigo Atencio aqui também, porque pode ter uma situação mais semelhante em torno disso. Está aparecendo aí na sua tela, tá uma informação do jornalista Adriano Savali. Deixa eu colocar aqui, ó, Adriano Savali, dizendo que o Sport fez uma oferta por Simon Ribeiro, que foi uma oferta de um empréstimo de 1 ano e opção de compra. Porém, essa proposta foi recusada pelo Boca Juniors. Bora falar um pouco sobre isso, bora falar um pouco sobre essa proposta e sobre esse jogador, para saber se ainda existem chances do Simon Ribeiro fechar com o Sport. Bom, o Simon, como eu falei, é um jogador que é versátil, e é um jogador que é jovem, e é um jogador que tem essas duas características, vem sendo características que o Sport vem buscando no mercado. A gente viu o Carlos Alberto, a gente viu o Rodrigo Atencio, a gente viu o Gustavo Maia, né, que é jovem, também joga ali pelos setores do ataque. Então o Sport está buscando jogadores com essa característica, o que é muito interessante, porque são jogadores que no futuro podem render grana para o Sport. O Sport pode ganhar dinheiro com esses jogadores. E aí o que acontece? Agora o Sport busca, né, o Simon Ribeiro, que, como eu falei, foi um jogador que na última temporada fez sua melhor temporada pelo União Santa Fé, porém longe de ter sido um dos grandes destaques da equipe. Ele não foi um jogador que foi o principal destaque, como por exemplo o Rodrigo Atencio foi. Né? O Rodrigo Atencio saiu do Independente, foi para o Córdoba, foi um dos principais nomes ali do Córdoba, uma promessa ali do futebol argentino. E o Simon Ribeiro é um jogador que pertence ao Boca, porém não tem toda essa força, né, no futebol como, por exemplo, o Rodrigo Atencio tem. Porém, o que acontece? E aí eu vou dar uma opinião agora, né? O Sport buscou, né, o Rodrigo Atencio por 12 milhões de reais no Independente. Inclusive, foi uma situação que circulou toda a imprensa argentina, os principais jornais, os principais jornalistas divulgando essa negociação do Simon Ribeiro e do Rodrigo Atencio. Do Rodrigo Atencio, melhor dizendo, desculpa. E aí, o Sport mandou essa proposta, enviou a proposta de 12 milhões de reais. E aí, agora uma opinião minha. Né? O Sport, quando foi buscar o Simon Ribeiro, né, por mais que ele não seja um jogador que tenha se saído melhor que o Rodrigo Atencio, por exemplo, por mais que ele não seja um jogador que o Boca coloque como prioridade nessa temporada para ser um dos planos, mas ele ainda pertence ao Boca Juniors, uma das equipes mais tradicionais de futebol argentino, do futebol sul-americano, né? Dá aquela situação, nossa, os caras acabaram de comprar um jogador por 12 milhões de reais e agora quer pegar um empréstimo para o jogador com opção de compra. Óbvio, a gente não sabe termos da proposta, se a opção de compra era um valor alto, se foi isso que fez o Boca Juniors recusar, ou foi apenas o Boca Juniors que não quis liberar o atleta por empréstimo. Mas isso pode ter acontecido. Pode ter acontecido essa situação do Sport buscar um jogador e esse jogador não vir para o Sport, o Boca Juniors não aceitar essa proposta por conta dessa situação do Rodrigo Atencio. Mas bora falar um pouquinho sobre esse jogador, o que ele seria para o Sport, porque o Leão fechou já com o meia, né? Como eu falei, o Simon Ribeiro, ele é um meia que joga também de volante, um cara que joga também na meia esquerda, um cara que é versátil, como eu disse, e aí o Sport estaria buscando esse nome. Mas o Sport já fez outras contratações, como eu falei, do Carlos Alberto, né? Como eu falei, de outros jogadores, e principalmente o meio campo.
O Sport, além de ter contratado o Rodrigo Atencio, como eu venho falando aqui, já tem o Lucas Lima, já tem o Tite Ortiz, já tem o Johan, que chegou recentemente, inclusive já está regularizado. Então o Sport precisa buscar um nome, né? Acho que o Simão Ribeiro chegaria para o Sport, não para ser titular, não é um nome que o Sport estaria buscando, pelo menos ao meu ver, para ser titular, para chegar e assumir ali uma vaga, porque não é um nome que chegaria para compor o elenco. E eu entendo o lado do Sport de buscar um empréstimo. Por quê? Porque é um jogador que não demonstrou tanto futebol, a gente pode dizer assim, para o Sport chegar e comprar esse jogador, né, de primeira. Então eu entendo o Sport de buscar um empréstimo para depois, quem sabe, uma opção de compra, comprar o jogador, adquirir. Né? Acho que o Sport não vai gastar milhões, né? E aí eu vou dar o exemplo também do Carlos Alberto. Acho que o Sport não vai gastar milhões em um jogador que nunca mostrou nada na carreira. Você pode dizer, nossa, mas tem um exemplo do Carlos Alberto. Cara, o Carlos Alberto surgiu muito bem no América, que tem não uma justificativa, que eu acho que não tem a justificativa do Sport gastar milhões nesse atleta. Mas o Carlos Alberto é um jogador que o Sport já viu que tem um potencial. Já o Simão Ribeiro é um jogador que está se desenvolvendo, um jogador que está crescendo, um jogador que fez maior rodagem, teve maior rodagem na última temporada. Então, tem toda essa situação. Mas é isso, essa informação, né, que o Sport fez a proposta para o Simão Ribeiro e proposta de empréstimo por um ano, com opção de compra, e o Boca Juniors rejeitou. Mas a gente pode pensar assim, esse jogador ainda pode vir para o Sport, o torcedor pode pensar, esse jogador ainda pode vir para o Sport? Cara, uma opinião, né? Acho que o Sport vai tentar ver, né, o que o Boca Juniors aceita em torno do jogador, né? E aí, se o Sport achar que vale essa contratação, o Sport vai buscar. Né? Até o momento não saiu interesse de outros clubes por esse jogador, né? Por clubes fora do Brasil, clubes, enfim, do próprio futebol brasileiro ainda não saiu. Então, um jogador que o Sport, nesse momento, né? No momento que está saindo esse vídeo, no momento que estou passando essa informação, um jogador que o Sport está de olho e o Sport quer contar, provavelmente, aí para compor o elenco. Mas eu quero saber do torcedor rubro-negro, né, o que achou sobre o Simão Ribeiro. Lembrando que o Sport está em busca de um volante, né? Inclusive, numa entrevista à Rádio Jornal, o diretor do Sport, o Guilherme Falcão, falou que um jogador estaria avançado para a posição de volância do Sport. E o que não aconteceu até o momento foi que esse nome tenha vazado, ainda não vazou nenhum nome de volante que esteja avançado com o Sport. Então, a gente segue aguardando isso. A temporada do Sport começa oficialmente com o time principal hoje, nesta quarta-feira, contra a equipe do Ferroviário pela Copa do Nordeste, e o Sport vai ser um volante marcador. O Sport, nesse momento, tem apenas um volante, que é o Fabrício Domingues, e também tem o Zé Lucas, né, um menino da base aí que pode, quem sabe, subir para o profissional e, quem sabe, ter minutos aí no futebol profissional do Sport, no elenco principal, melhor dizendo, porque ele já estava no futebol profissional. Mas é isso, eu quero saber do torcedor o que acha sobre essa busca do Sport por volante. O Simão Ribeiro poderia até se tornar um volante aí, porque ele já atuou na posição, mas até o momento não existe nada entre o Simão Ribeiro e o Sport de concreto, de fechado entre o clube e o jogador, porque o Boca Juniors recusou essa proposta. Mas eu quero saber do torcedor, coloca aí nos comentários o que você acha sobre essa possível chegada, tá, do Simão Ribeiro para o Leão da Ilha. Então, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o like, se inscreve aqui no canal e até a próxima. Valeu!